Então hoje nós vamos iniciar a terceira aula, né? Então hoje nós vamos passar por um novo jogo. Então esse jogo aqui é um jogo que está disponível na internet que eu adaptei para uso de ensino, né? Para mostrar outra possibilidade de uso de jogos também, né? Ou seja, você não precisa criar o jogo, você pode aproveitar alguma coisa que já existe e adaptar à sua necessidade. Então esse jogo simula aí uma barraquinha de limonada. E vocês têm que tomar algumas decisões, né? Analisar o que aconteceu na jogada anterior para fazer a jogada da frente, né? Analisar o cenário, ler o material de apoio que foi fornecido para vocês. E com base nisso vocês vão definir qual é a composição da limonada, né? Uma vez que essa limonada é afetada pelo clima, então vocês têm que observar o clima que foi gerado e, com base nessa informação, tentar estimar a quantidade a ser vendida e depois comprar os ingredientes correspondentes a essa quantidade esperada de vendas. E o objetivo do jogo é gerar a maior caixa possível em 30 rodadas. Aqui nós vamos fazer só uma jogada, né? Não vamos avançar muito, que é mais para vocês perceberem como é que é a dinâmica e depois a transformação dos resultados gerados pelo jogo em resultados que voltam para aquela história do quanto que eu ganhei, quanto que eu tenho de dinheiro, como que estão os recursos da empresa. Então o site está aqui indicado, o navegador que melhor funciona com esse jogo é o Explorer, né? Internet Explorer. Então vocês, se não tiver, devem instalar esse navegador, depois tentem usar o jogo. Se por um acaso o jogo não aparecer, provavelmente está faltando aí a instalação do Java, então vocês devem providenciar isso para o sistema funcionar adequadamente. Bom, o jogo então está nesse lugar aqui já indicado, né? E vocês vão fazer o quê, né? Nesse jogo aí a ideia é aprender alguma coisa relacionada com risco, né? Ou seja, quando você toma uma decisão, você não tem, em geral, toda a informação necessária para tomar a decisão. Então, essa parte da informação que falta para você tomar uma decisão com certeza absoluta, né, a gente chama de risco. Ou seja, é aí que pode haver uma inconsistência entre aquilo que aconteceu e aquilo que foi decidido. A tarefa de vocês no jogo, né, basicamente são essas aqui, né, ou seja, coletar as informações, por exemplo, as condições do clima que é apresentado no jogo, tá? Comprar os ingredientes, né? Então, se for na jogada 2 ou 3, assim para frente, se for nas jogadas da frente, você deve analisar o que tinha de estoque e comprar o que falta em relação àquilo que você espera que seja necessário, né? Definir a composição da limonada, né? Então essa composição é definida na jarra, tá certo? E fazer aí a quantidade, estimar a quantidade de limonada que você vai vender, já que o rendimento da jarra ele muda conforme muda a quantidade de gelo que você coloca. Então, se você coloca mais gelo, uma jarra produz mais copos de limonada. Se você coloca menos gelo, produz menos copos. Mas, por outro lado, mais gelo também muda o gosto da limonada, muda a condição da limonada e ela pode ficar inadequada para o ponto de vista do consumidor. Basicamente, né, o jogo tem essa cara aqui, então quando ele estiver funcionando direitinho, você vai ver essa tela aqui, depois vem para essa outra tela, e finalmente aqui a gente começa a entrar na parte de decisão do jogo, né? Então, se por um acaso você quiser reiniciar o jogo, essa é a tela, é o botão que faz restabelece as condições iniciais do jogo, ou seja, perde tudo que você fez e começa de novo. E aqui você vai poder fazer as aquisições dos seus materiais. E aqui tem uma telinha de ajuda para você também. Então, veja bem, né, se você clica nessa tela anterior aqui, nesse ícone, né, para aquisição de copos, então você vai abrir essa outra tela aqui. E aqui, novamente, né, uma vez que você, na parte de preparação desse jogo, você já calculou a quantidade de limonada que você vai vender, então você sabe a quantidade de copos que vão ser necessários, e aí, obviamente, você escolhe aqui entre essas alternativas aquela que é adequada às suas necessidades. Sendo possível, você adquirir duas vezes, né, clicar mais de uma vez, ou seja, cada clique que você dá nesse botão representa uma compra. Depois, clicando nesse botão OK, você volta para aquela anterior,
você repete o processo aí até comprar todos os itens que você precisa. Finalmente, você então tem aqui a composição da limonada. Então, aqui você define a quantidade de limão que você vai colocar na jarra, em cada jarra, né? A quantidade de açúcar e a quantidade de cubos de gelo que vão nos copos, né? Então, esses dois aqui diz respeito à jarra, né? E esse daqui diz respeito a copo. E, obviamente, aqui é o preço que você vai vender a sua limonada. Observem que esse preço está em centavos. E aqui, obviamente, quando o jogo é colocado para rodar, então vocês vão ver essa telinha aqui é simulando a condição climática e, obviamente, aqui esse balãozinho na parte superior indica a opinião do cliente, né? No caso aqui, ele obviamente está reclamando que a sua limonada não ficou muito boa. Ou seja, ele tomou a limonada, mas ainda está quente, né? Tá sentindo. E depois que termina de fazer essa simulação, ele apresenta esse relatório. Então, vocês devem estar atentos para esses números aqui, ó. Esse primeiro número indica a quantidade de venda efetiva, né? E esse número aqui, venda potencial, né? O quanto você poderia ter vendido, quantos clientes passaram ali pela sua barraquinha e poderia ter comprado, né, o seu produto e não comprou. Algumas dicas do manual, então vocês vão verificar o seguinte: a maioria das pessoas gosta de uma jarra que é composta de 4 limões e 4 copos de açúcar, ou xícaras de açúcar. A 50 graus Fahrenheit, né, as pessoas gostam de 1 a 4 cubos de gelo, mas quando a temperatura fica alta, né, isso aqui é 95 graus Fahrenheit, eles recomendam que vocês coloquem de 12 a 15 cubos de gelo no copo, né? Então, se o tempo está ruim, você não vai vender muito, então pensar nisso daí. Se o tempo estiver bem quente e ensolarado, você tende a ter essas possibilidades de venda aqui. Então, aqui é um exemplo típico. Então, veja bem, o jogo gerou aqui 86 graus Fahrenheit. Então, transformando isso para graus Celsius, dá mais ou menos 30 graus. E, obviamente, é uma temperatura alta. O dia, né, o tempo está bom, claro, ensolarado. Portanto, existe uma possibilidade de você vender bastante limonada, né? E aí, por exemplo, por conta disso, foi estimado essa possibilidade de composição das nossas jarras e esse número de gelos, de pedrinhas de gelo em cada copo de limonada. Então, o que nós vamos fazer? Então, a expectativa é de vender até 75 copos, como está aqui. Por isso, né, a gente vai transformar esse número de copos, de jarras em copos, né? Ou seja, essa expectativa de venda tem que ser transformada em jarras e também nós temos que transformar isso tudo em copos. Então, veja bem, nós estimamos, né, pelas informações que foram passadas anteriormente, que há a possibilidade de haver um rendimento em médio de 17 copos por jarra, tá certo? Como o dia está quente e ensolarado, então eu vou colocar mais limão, né, e um pouco menos de açúcar, né, vai ter um pouquinho de açúcar, mas não muito. Então eu vou fazer o quê? Eu vou dividir essa estimativa de demanda pela quantidade de copos que eu tenho numa jarra. Isso vai me dar o número de jarras que eu deveria preparar para satisfazer essas demandas. Então, isso daqui indica o quê? Ou seja, como é uma fração, eu vou arredondar isso para 5, né, para poder satisfazer esse valor. E aí, obviamente, eu vou ter a seguinte situação. Então, se eu vou ter 5 jarras, então 5 vezes 7 limões por jarra, me dá 35 limões, então eu vou precisar dessa quantidade. Faço isso para açúcar, para gelo, né? Veja bem, agora aqui em gelo, ó, eu uso jarra e uso copo por jarra, me dá o total de gelo. E, obviamente, eu vou começar a verificar o seguinte: olha, então eu vou ter mais material para venda
para atender uma demanda maior do que aquilo que eu estimei. Então eu vou ajustar um pouquinho, né? Ou seja, eu vou tentar verificar quantos copos de jarras eu poderia vender nessas novas condições. Quer dizer, o material, ajustar o material para que, se por um acaso a demanda for maior, eu tenha condição de atender essa demanda. E aí eu vou fazer a aquisição desses materiais adequados, né? Então aqui, por exemplo, eu poderia, eu vou trabalhar com 85, então o valor mais aproximado, mais adequado seria esse daqui, né? 85 copos. Né? Então eu compro 100, né? Não tem 85 para comprar. Os limões eu preciso de 35, então eu vou fazer uma aquisição dupla, né? Eu vou adquirir 10 a esse preço e 30 a esse preço. Na aquisição de açúcar, né, eu vou fazer a mesma coisa. Então eu preciso de 28, né? Então eu posso trabalhar com esses dois elementos aqui. Eu vou precisar de 25, né? Então a opção é comprar 28. E aí, finalmente, o cubo de gelo, né? Então, se observar, né, o máximo de demanda que pode ser atendido é 83 copos, como com esses 1000 unidades de gelo que eu poderia pegar, que seria a aquisição de 2 vezes essa quantidade aqui, tá certo? E, na verdade, eu poderia atender até 83 clientes. Então, observem que o gelo é que vai ser o limitante da minha demanda máxima que eu posso atender, né? Então, eu fiz diversos cálculos e adaptações, parti de 75, e devido à condição de restrição de material que eu posso comprar, etc., e da combinação dessas restrições, eu chego aí a essa condição aqui, ou seja, eu posso vender até 83, ou seja, se aparecer mais um cliente, eu não vou ter material, não vou ter gelo para atender. Posso ter açúcar, posso ter limão, posso ter limonada pronta, mas eu não consigo ter gelo, portanto, eu não consigo fazer a venda. E aí, obviamente, feita a aquisição, então todos os itens adquiridos estão aqui, ó. Eu vou, obviamente, iniciar a parte seguinte do jogo, né? Ou seja, que é rodar o jogo e ao final do processo nós chegamos a essa situação aqui, ou seja, eu vendi as 83 unidades disponíveis para venda que eu tinha planejado, né? Portanto, é bem provável, né, que poderia talvez vender uma ou outra jarra a mais, mas eu parei aqui porque este valor foi o máximo de material que eu tinha disponível para um potencial de clientes de 90. Então foi uma boa decisão, né? Ou seja, foi bem feito. Bom, agora vamos transformar os dados dessa jogada naqueles relatórios, né? Ou seja, então o que nós vamos fazer? Então criei essa tabela aqui para que vocês observassem o seguinte. Então, em alguma parte eu estou trabalhando com quantidade e estou trabalhando com valor, tá certo? Então, dessa forma eu coloquei essa tabela de tal forma que eu possa analisar quanto que eu tenho de material e quanto que vale esse material. Então, aqui no caso é o início, né? Então no início não tinha nada, tudo zerado. Depois eu fiz a aquisição de materiais, então adquiri 100 copos, né, adquiri 40 limões, adquiri 28 xícaras de açúcar e 1000 cubinhos de gelo, tá certo? Então os valores totais são esses aqui, né, em dinheiro, ou seja, essas aquisições em dinheiro correspondem a esses valores. Quando houve 2 aquisições, essas aquisições foram somadas, e aí eu tenho o seguinte, né, então a minha demanda inicial estimada foi este valor, depois eu passei para este valor e, na verdade, eu me preparei para vender 83. E aí é o que eu tenho o custo dos meus materiais totais, né? Então, copo, limão, etc., açúcar, o preço final eu vendi a este valor aqui, tá certo? O número de jarras efetivamente preparados foram 5, né? O rendimento foi esse daí. O número de copos que eu coloquei foi este daqui. A jarra foi preparada com essa configuração aqui. E os copos, açúcar e gelo são esses aqui. Tá certo? De tal forma, como eu vendi 83 unidades e tinha 100, né? Me restaram aqui 17, né? Tá certo? O limão,
eu tinha 28, perdão, eu tinha 40, usei 35, me restaram 5 unidades. O açúcar eu tinha 28, usei 25, sobrou, né, sobraram essas unidades aí. E essas unidades transformadas em dinheiro representam esse valor do estoque final. Pois bem, então olhando para o caixa da empresa, o que aconteceu? Então o saldo inicial, o jogo começa com 20, né, ou seja, o caixa inicial desse jogo. Vou colocar aqui o quê? Os materiais que foram comprados, então aqueles valores que eu paguei, as operações nesse jogo são todas à vista e a prazo, é diferente do outro que eu tinha a opção de comprar a prazo e vender a prazo, esse é todas as operações são à vista, tá certo? Então, e aqui eu gero o valor da receita, né? Que seria 83 vezes 27. A demonstração de resultado, então eu tenho aqui o valor da receita gerada no período, né? Esse foi o valor da receita total. Depois eu tenho aqui o quanto custou esse material, tenho aqui o meu lucro bruto, né? Subtrai um valor do outro. No nosso caso, né, veja bem, eu vendi 83 vezes 12, né, isso daqui, acho que, se não me engano, me dá 996. Como eu tinha 1000 pedrinhas de gelo, então houve aqui uma sobra de 4 pedrinhas de gelo. Quer dizer, tinha 4 pedras de gelo, mas não são suficientes para produzir um novo copo de limonada. Então o que sobra em estoque é perdido no jogo, né? Gelo não é estocável. Por isso que há uma pequena perda aqui de 1 centavo, indicada aqui no relatório. De tal forma que meu lucro, né, no caso dessa empresa, foi este daí. E aqui nós colocamos o balanço, né? Então o que vai acontecer? Eu mudei a organização do balanço, nas outras situações nós estávamos apresentando lado a lado aqui, agora eu coloquei na vertical, mas isso não muda, né? Ou seja, o primeiro grupo é o ativo, o segundo é o passivo, e ambos têm as mesmas representações anteriores. E aqui nós vamos chegar na situação onde o caixa da empresa é este, o estoque final que a empresa tem de material é esse, portanto, numa segunda jogada deveria descontar, né, as necessidades daquilo que eu já tenho em estoque, e isso vai reduzir o valor, a quantidade de compra, né, e obviamente o meu ativo total seria esse aqui. E aqui na parte inferior, então, o capital inicial da empresa é o próprio caixa da empresa, né, o valor que os sócios proprietários da empresa têm, e o lucro que ela gerou foi este daqui, de tal forma que o passivo da empresa total é esse valor, né, e como nós falamos anteriormente, o passivo e o ativo têm que sempre ser iguais, né? Ou seja, eles têm que totalizar o mesmo valor. Por quê? Porque essa forma de empregar os recursos aqui da empresa, né? Ou seja, é decorrente dos recursos captados aqui. Tá certo? Então, ou seja, isso é um espelho do que está aqui. Bom, com isso, nós finalizamos então a aula relacionada a esse jogo. Mostramos para vocês que o jogo não tem todas as funcionalidades associadas a ganho, mas é possível utilizar as informações do jogo para gerar os relatórios, e com isso você teria condição de saber como que a empresa está ganhando dinheiro, onde é que estão os problemas que você precisa corrigir, e assim ajustar esses parâmetros, fazer a próxima jogada e analisar o relatório gerado e fazer uma análise e mudar as decisões até que você atinja a última jogada. O material de apoio fornecido para vocês apresenta esses cálculos com mais detalhes. Então, na próxima aula, nós vamos usar o último jogo, né, que é o jogo Bom Burger. E a diferença desse jogo em relação aos demais é que agora os relatórios são produzidos automaticamente pelo jogo. Então, aqueles 2 primeiros jogos foram também para vocês entenderem o processo de decisão e entender os cálculos pertinentes à formação do ganho da empresa, o caixa da empresa e o relatório do balanço patrimonial da empresa, né, que são os 3 relatórios que nós entendemos que são muito importantes no processo de gestão da empresa.